Hoje é 28 de janeiro. 28 de janeiro de 2020. São 10 horas e 40 minutos. Este antigo escrivinhador acorda às 4 horas da manhã. Uma hora boa em que o nosso mundo está começando a pensar em abrir os olhos. Este escriba acorda, estuda um pouquinho. Direito é aborrecido de madrugada, mas é preciso estudar e ler bastante. E hoje na madrugada este escriba estava pensando em aguardar os jornais da manhã à porta da cozinha, mas preferiu ver o que havia ao lado da cama, porque Dione também lê, mas à noite. E Dione havia largado perto do travesseiro um livrinho pequeno chamado Caderno de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo, uma portuguesa assim, uma portuguesa que, conforme este escriturário descobriu, escreveu uma obra-prima da literatura em língua portuguesa, assim, um livro devastador, que é um ajuste de contas com o próprio pai e o colonialismo na África, num estilo vivo que expõe espectros ainda hoje latentes em Portugal. Caderno de Memórias Coloniais é o relato sem papas na língua do racismo português em Moçambique, às vésperas do processo de descolonização. E assim vai o Caderno de Memórias Coloniais. Este escrivinhador leu o livro inteiro até às 8 da manhã e tinha algumas alternativas. Pegar os matutinos e lê-los, inclusive interpretando o vírus de olhos puxados que está ameaçando viajar da China para o resto do mundo, ou colocar um improviso qualquer, mais gostoso com certeza, sobre os portugueses, os moçambiquenses ou moçambicanos, sobre aqueles que trabalham ou estudam ou vivem na Guiné-Bissau, no Senegal, onde estiveram com certeza algumas eminentíssimas colegas do Ministério Público Federal. A gente fica sabendo das coisas depois, porque o Ministério Público costuma ser uma entidade fechada, pouco aberta à visitação, mas as nossas colegas do Ministério Público Federal estiveram na Guiné-Bissau, estiveram na Guiné e na capital, que é a Guiné-Bissau, foram confraternizar e dar aulas aos seus colegas.
A Guiné-Bissau, todos nós sabemos, é predominantemente negra. A África costuma ser assim. E o Brasil é o segundo país do mundo em população negra. Nós todos deveríamos saber disso, só vencido pela Nigéria. Nós somos predominantemente uma nação negra. E qualquer brasileiro que se preze tem no corpo um pouquinho da herança negra, principalmente aqueles brasileiros vindos das Minas Gerais, daquele antigo pedaço do Brasil. As gerações vão se impregnando, sim, nessa mistura de raças e acabamos sendo brancos. Mas temos, sim, uma proporção muito boa da raça negra. E o escriba pôde ler Caderno de Memórias Coloniais, presente de Paula, minha filha, procuradora da República, a minha mulher, Dionis Tamato, que é uma leitora ávida, obsessiva. O livro é de Isabela Figueiredo, sim, uma revelação, e conta o seu amor e os seus problemas com o pai, que era um branco, sim, que pertencia à raça lá, chamada de dominadora. E diz a autora, as camisas do meu pai eram sempre brancas. Era sábado à tarde. A minha mãe tinha ficado de escrava no quintal aos coelhos que tinham sarna, ao transplante de nabiças para regos de terra que ela própria cavava. A negra. Isto é o começo do capítulo 18. Era depois de me ter vestido de lavado e ao meu pai, como todos os dias. Este escriba tem muito lido os moçambiquenses, aqueles que escrevem na língua portuguesa com ou sem o acordo Brasil-Portugal, que aqui entre nós pouca gente observa a perfeição. O escriba leu Mia Couto, uma beleza de escritor. Leu também Walter Hugo Mãe e, principalmente, é leitor obsessivo de Saramago. E herdou de Saramago Blimunda e Baltazar, uma certa ligação mística para este velho escrivinhador, e sem ligação objetiva qualquer com Dona Flor e seus dois maridos, do nosso escritor brasileiro fundamental, Dona Flor e seus dois maridos, e Memorial do Convento, o que tem uma coisa a ver com a outra, absolutamente nada. Mas no ideário deste escriba tem tudo. Dia destes
este escrivinhador há de encontrar a ligação subconsciente que tem ou que faz entre Blimunda e Baltazar e Dona Flor e seus dois maridos, sem vinculação qualquer entre Saramago e os outros, e o brasileiro primordial, que, ao ver deste cronista, e com certeza é um dos melhores romancistas que o Brasil já teve e que há de ter. Então, o escriba preferiu Caderno de Memórias Coloniais ao Estadão de hoje e à Folha também da madrugada, que hão de esperar aquele par, aquele casamento não muito querido entre um e outra, há de esperar até que o escriba se desimpressione do Caderno de Memórias Coloniais escrito por Isabela Figueiredo, presente de Paula Baia, que esteve na Guiné-Bissau, fronteira com Senegal, e se lhe perguntou, o pai lhe perguntou, por que vocês estiveram lá? Uma viagem complicada, uma viagem puxada e mantida em segredo para o mundo externo, porque as novidades e as impressões de lá ficaram fechadas dentro do próprio Ministério Público Federal, sem que nós soubéssemos, sem que nós, os outros, soubéssemos dessa viagem sacrificada, mas muito dedicada aos companheiros do Ministério Público da Guiné-Bissau. Lá, todos negros, com certeza, e orgulhosos da cor. Paula Baia foi a Guiné-Bissau, esteve na fronteira do Senegal, que é África, mas nós sabemos que há várias Áfricas, há muitas Áfricas, e nós devemos ter muito cuidado com qualquer manifestação dizendo respeito à África, porque são miscigenadas, com certeza, e cada país lá tem muito orgulho da sua origem africana, dizem na particular. Então, a madrugada de hoje, o começo do dia, aquele começo do dia em que o sol vai disputando com a noite os pedaços de degraus da escada. Isto não é deste cronista. Este cronista leu isto em algum lugar, ou de Mia Couto, ou de Walter Hugo Mãe, ou do próprio Saramago. Naquela abertura do dia, o cronista se banha com rapidez, coloca uma gravata de cor cinza e uma camisa branca, relembrando que no seu tempo de criança os homens só vestiam meias e camisas brancas, e hoje os homens se vestem com as cores preferidas, sem qualquer sistema de se entenderem pecando contra a masculinidade. E é assim que funciona. É assim que funciona neste país maravilhoso, que é herdeiro, sim, herdeiro das coisas portuguesas
e é também um confraternizador das duas raças, da branca e da negra. Nós somos brasileiros, nós quase todos, um bom pedaço de nós é híbrido, é mestiço, é miscigenado, com a alegria, sim, de sabermos que temos aquele sangue antigo nas veias, porque o Brasil, com certeza, é a segunda nação do mundo em população negra. Isto é o restolho da madrugada que levou este antigo criminalista a preferir cadernos de memórias coloniais de Isabela Figueiredo aos dois jornais de hoje de manhã. Como se vê, este cronista hoje acordou metido no romantismo de Isabela Figueiredo. A terra era boa, mas era boa porque estava nua, a picada, a machamba, o mato, todos nus. Todos nus, sim. E bonito livro para ser lido, inclusive com a apropriação de muitas frases peculiares aos portugueses de lá, aos moçambiquenses, aos angolanos. Por exemplo, um garoto da minha idade. Eu subia pelo limoeiro velho para fugir à minha mãe, falar sozinha, brincar com os gatos e imaginar mundos novos, um outro mundo reconstruído. Aquela não servia. Diz mais, quase engravidei do filho do vizinho preto. Tinha 10 anos e o medo pôs-me na cama, ou pôs-me de cama. Foi por pouco. Deus protegeu-me. O negrito do lado, vendo-me no telhado da garagem, subia à sua maforreira para falar comigo às escondidas da minha mãe. Coisas lindas e recomendadas à leitura, porque é muito boa essa introdução dos portugueses ou daqueles miscigenados portugueses no Brasil. Foi feita tal introdução a partir, com certeza, do beato José Saramago. Foi através de Saramago que este velho escrivão do direito penal começou verdadeiramente a ler o Portugal. E de lá a esses companheiros moçambiquenses, angolanos e mesmo aqueles que vêm da Guiné-Bissau, a transferência foi muito fácil, a ponto de agora este velho escriba
estar suspeitando de que a nossa língua portuguesa no Brasil vai começar a mudar, sim, a poder da importação dessas maravilhas como aquela de Isabela Figueiredo, que já escreveu outros livros também, por exemplo, A Gorda. Nossa língua vai começar a mudar. Este escriba mesmo já começa a usar de vez em quando aquele dialeto que vem de lá, vem de Moçambique. Dialeto praticado muito, principalmente por Walter Hugo Mãe, muito mais do que por Mia Couto. Umas palavras gostosas, umas expressões bonitas, às vezes muito sensuais, diferentes da nossa língua portuguesa abrasileirada, a ponto de quem de vez em quando lê alguma coisa escrita por este escrivinhador achar que a grafia está errada ou é errônea. Não, às vezes é moçambiquense. Um palavrório sensual, sim, vindo da negritude, porque os negros são capazes de muita coisa boa que os brancos não conseguem fazer. Dentro desse esquema, vamos terminar esta crônica de hoje, que significa o restolho de uma madrugada em que o sol aparecia e já aparece muito forte, disputando com as sombras deste velho homem projetadas no meio da escada. E lá na Vevá.